Olá, nesta aula falaremos sobre amortização. Amortização é uma forma de pagamento de uma dívida através de parcelas. Bom, quando nós vamos pagar uma dívida, essa dívida pode ser paga, obviamente, através de várias parcelas. E essas parcelas não necessitam ter o mesmo valor. Elas podem ser parcelas, cada uma de um valor diferente. E é isso que nós vamos estar observando na aula de hoje. Toda parcela de pagamento de uma dívida, o que ela está pagando são duas coisas. Primeiramente, uma parcela, ela paga juros. Porque sempre quando um capital, você tem uma dívida ao longo de tempo, ocorrem juros. Então, uma parcela ela vai pagar juros, mas também paga amortização. Então, a gente tem que parcela igual juros mais amortização. Amortização é justamente a quitação de uma parte do saldo original. Então, para a gente observar isso, vamos ver como é que ocorre o pagamento de uma parcela. Então, nós vemos o saldo devedor, né? Então, nós temos aqui o valor da dívida. E depois de algum período de tempo, esse saldo devedor ele vai aumentar, porque incorreram juros sobre esse saldo devedor. Então, vemos que o saldo devedor, antes do pagamento da parcela, mas depois de um período de tempo, ele é maior por causa dos juros. Mas o que acontece é que é paga uma prestação. E o valor da prestação, neste caso aqui que nós vemos, ele é superior ao valor dos juros. Então, o valor da prestação ele se divide em duas partes. Uma parte é juros, então ocorreu o pagamento de juros. E uma outra parte é amortização. Amortização, justamente, o que está significando aqui é que parte do saldo devedor original foi quitado. E agora o saldo devedor, então, com o pagamento da parcela, ficou reduzido em relação ao seu valor original. Então, nós observamos que, conforme o tempo passa, o valor da dívida ele aumenta. Mas, se for paga uma parcela, uma prestação, pode ocorrer a diminuição desse saldo devedor. E o saldo devedor ele vai decrescer sempre que ocorrer amortização. Então, observem que o valor da parcela pode ser igual à taxa de juros, por exemplo, igual aos juros acumulados no período. Se o valor da parcela for igual aos juros, então o saldo devedor ele não é reduzido e não ocorre uma amortização. Existe também a possibilidade, é que isso não é muito comum, de o valor da parcela ser menor do que os juros que ocorreram no período. Se isso acontecer, o saldo devedor aumenta, porque o valor da parcela foi muito pequeno, foi menor do que os juros, foi menor do que o aumento de capital. Mas existe ainda a possibilidade que é mais comum ainda, que é quando o valor da parcela é superior aos juros. Então, nesse caso, a parte da parcela que foi maior do que os juros se chama amortização. Então, a dívida está sendo amortizada, ela está sendo quitada, parte dela já foi quitada. Então, a gente pode observar um fluxo de caixa do pagamento de uma dívida. Primeiramente, a gente tem uma entrada de capital, né? O ponto de vista do tomador de recursos, primeiramente ele recebe um fluxo de caixa. Então ele tem uma entrada de recursos, mas ao longo do tempo ele vai pagando várias prestações. Então ele tem várias saídas de capital, várias saídas de caixa. E ao final deste fluxo de caixa, pode ainda restar um saldo devedor. E se ainda houver um saldo devedor, então acaba havendo um valor futuro. Então, juntamente com a última prestação, pode ocorrer um valor futuro que deve ser pago para quitar a dívida. Então, vamos agora observar uma situação para ver exatamente onde se encaixa esse negócio de amortização. Vamos ver. Ok, então. Obrigado.
Gustavo, recebeu meu recado para ligar para o senhor Rodrigues, da Móveis Rodrigues? Sim, ele queria fazer um empréstimo de R$1 milhão. Eles estão querendo modernizar a linha de produção. Mas a linha de crédito já estava pré-aprovada? Ele tinha só dúvidas sobre as formas de parcelamento da dívida. E qual sistema ele escolheu? Ele queria que o valor das parcelas diminuísse com o tempo. Então você sugeriu a ele o sistema de amortização constante. Sim, e ainda disse que poderíamos criar um novo sistema de pagamento, um que se adequasse mais à empresa dele. Sim, com certeza. O senhor é muito inteligente, doutor. Então nós vimos Gustavo e Carlos comentando sobre esse cliente, né? Esse cliente queria fazer um empréstimo e fazer um certo tipo de parcelamento. Então o cliente queria parcelas decrescentes. Existem vários sistemas de amortização com parcelas crescentes, decrescentes, constantes. E os sistemas de amortização mais comuns são o sistema de amortização francês, sistema de amortização constante, sistema de amortização crescente e o sistema de amortização americano. Bom, agora que a gente já falou bastante sobre a amortização, vamos ver um conceito sobre este assunto. Sistemas de amortização são sistemas desenvolvidos basicamente para a definição de formas de amortizações, pagamento, liquidação, de transações de empréstimos e financiamentos de longo prazo, contabilizando desembolsos e reembolsos periódicos de principal e juros. Então, os sistemas de amortização são sistemas diferentes para a quitação, para o pagamento de um saldo devedor. Sistema de amortização francês. É aquele onde o valor das parcelas são iguais. Então, uma dívida é quitada através de parcelas todas de um mesmo valor. Se você pega R$100 emprestado, você pode pagar em 12 parcelas iguais, todas do mesmo valor. Então, esse é o sistema de amortização francês. Então, o sistema de amortização francês, ele é idêntico a uma série de pagamentos uniforme. Então, ele é muito utilizado na prática, no dia a dia. No Brasil, nós utilizamos muito esse sistema de amortização, onde todas as parcelas possuem o mesmo valor. Então, o que acontece num parcelamento desse tipo é que você pega recursos numa data zero, então você tem um valor presente na data zero, e depois uma sequência de prestações a partir da data 1. Então, na data 1 até a data N, você tem as prestações e não tem nenhum valor futuro. Então, não existe um saldo residual a ser quitado no futuro. Então, o saldo devedor, ele é quitado totalmente através das prestações e ressaltando que todas as prestações possuem o mesmo valor. Então, vamos considerar uma dívida de R$2.000. Uma dívida de R$2.000 sendo paga através de duas parcelas e ambas do mesmo valor. E a taxa de juros desse empréstimo é de 10% ao mês. Então, R$2.000 que vão ser pagos em 2 meses, uma taxa de juros de 10% ao mês. Se nós formos fazer as contas, nós vamos verificar que o valor presente, P, ele é igual o valor da primeira prestação, trazido a valor presente, né? Então é PMT, que é o valor da primeira prestação, dividido por 1 mais a taxa de juros e mais a próxima prestação, a prestação que ocorre no mês 2, dividido por 1 mais I ao quadrado. Então, a gente pegou cada prestação e trouxe a valor presente pela taxa de juros de 10%. E aí, substituindo os valores, né, a gente tem que o valor presente é de R$2.000, a prestação PMT a gente não conhece, a gente não sabe, e a taxa de juros é de 10%. Então, vai ficar PMT dividido por 1 mais 0,10, porque a taxa de juros é de 10%, então 0,10, mais PMT dividido por 1 mais 0,10 ao quadrado. Bom, agora
resolvendo algumas contas, a gente vai ter que R$2.000 é igual a PMT dividido por 1,1, que é o 1 mais o 0,10, mais o PMT dividido por 1,21. Resolvendo essa conta, a gente obtém que o PMT, ou seja, a prestação, é de R$ 1.152,38. Então, uma dívida de R$2.000 pode ser paga através de duas parcelas e ambas do mesmo valor. Então, este é justamente o sistema de amortização francês, onde uma dívida é quitada através de parcelas todas do mesmo valor. Então, vamos agora observar mais uma vez as contas desse empréstimo de R$2.000. Mas agora nós vamos calcular não somente o valor das parcelas, nós vamos calcular também quanto foi amortizado a cada período de tempo e quanto foi pago de juros. Vamos ver. Então nós vemos nessa tabela, ela começa com o tempo, a gente começa no instante zero, e aí o saldo devedor ele é de R$2.000. A gente observa que não existem juros, nem amortização e também não é paga nenhuma prestação no instante zero. Já no instante de tempo 1, o que a gente vai observar? Primeiramente, a gente vai começar pelos juros. Ocorrem juros de 10%. Então, 10% de R$2.000, R$200. Mas a gente sabe o valor da prestação. A gente já tinha calculado antes e o valor da prestação é de R$ 1.152,38. Se a prestação é de R$ 1.152,38 e os juros são de R$ 200, a gente tem que a amortização é justamente a diferença entre a prestação e os juros. Porque, lembrem-se, a prestação é igual aos juros mais amortização. Então, a amortização é igual a prestação menos juros. Então, a amortização é de R$ 952,38. O saldo devedor, ele não é mais R$2.000. Houve uma amortização. Então, foi quitada a parte da dívida. Então, R$2.000 menos a amortização, que é de R$ 952,38, nós chegamos a R$ 1.047,62. Bom, a partir daí, nós vamos ter juros no tempo 2. Então, tempo 2, os juros são 10% do saldo devedor do instante anterior. O saldo devedor era de R$ 1.047,62, 10%, R$ 104,76. O valor da prestação continua o mesmo, é a característica do sistema de amortização francês. Então, a amortização, como é prestação menos juros, vai ser de R$ 1.047,62. Observem aqui que a amortização é exatamente igual ao saldo devedor do período anterior. Então agora o saldo devedor passa a ser zero, porque todo o saldo devedor que existia foi amortizado, ou seja, foi pago. O sistema de amortização francês, ele costumava, até algum tempo atrás, ser calculado através da tabela Price. E por isso, muitas vezes, esse sistema de amortização era simplesmente chamado de tabela Price. Mas vamos ver o conceito sobre a tabela Price. Ao contrário do que muitos pensam, a tabela Price não tem relação com a palavra preço em inglês. Ela é assim denominada por ter sido criada pelo matemático inglês Richard Price, que viveu entre 1723 e 1791. Price, um ministro presbiteriano, foi mais conhecido como filósofo do que como matemático, mas um de seus trabalhos na área da estatística, realizado a pedido de uma empresa de seguros, veio a tornar-se um método comum de amortização de empréstimos na Inglaterra e principalmente na França na segunda metade do século XIX. Sistema de amortização constante. Como o nome já diz, nesse sistema de amortização, todas as parcelas da amortização são sempre a mesma. Então, no sistema que a gente analisou agora há pouco, sempre a prestação era a mesma, o valor das prestações era sempre igual. Agora não, agora as amortizações é que são iguais.
Lembrando que a amortização é simplesmente a quitação da dívida. Então, a cada período de tempo, a parcela da dívida original que está sendo quitada é sempre a mesma. Portanto, a gente pode escrever a amortização como sendo igual ao valor presente dividido pelo número de períodos. Para a gente continuar entendendo esse sistema de amortização, vamos voltar àquele exemplo da dívida de R$2.000 que vai ser quitada em 2 parcelas. Anteriormente, nós quitamos essa dívida com 2 parcelas de mesmo valor. Agora não, vamos quitar com parcelas decrescentes, onde a amortização vai ser constante. Vamos observar. Nós começamos vendo o instante zero. Neste instante, o saldo devedor é de R$2.000. No instante zero, não existe incidência de juros, não ocorre nenhuma amortização e não é paga nenhuma prestação. Já no instante 1, nós observamos que incidiram juros sobre o saldo devedor. O saldo devedor, que era de R$2.000, sofreu juros de 10%, então os juros vão ser de R$200. Nesse sistema, como a amortização é constante e vão ser 2 parcelas e o saldo devedor original é de R$2.000, cada amortização será de R$1.000. Ou seja, a amortização é o valor original da dívida dividido pelo número de parcelas. Então, cada amortização é de R$1.000. Então, nós temos aí no instante de tempo 1 uma amortização de R$1.000. Se os juros foram de 200 e a amortização de R$1.000, o valor da prestação é a soma desses 2 valores. Portanto, a prestação será de R$1.200. Nós observamos ainda, no instante de tempo 1, que o saldo devedor passou a ser de R$1.000, pois o saldo devedor no instante de tempo anterior era de R$2.000, ocorreu uma amortização de R$1.000, então o saldo devedor passou a ser R$1.000. Bom, agora nós teremos no instante de tempo 2 uma amortização de R$1.000 novamente. Os juros nós podemos calcular 10% do saldo devedor no instante de tempo anterior, ou seja, 10% de R$1.000, R$100. Tendo juros e amortização, nós calculamos o valor da prestação, que é de R$1.100, é a soma dos juros mais a amortização. O saldo devedor agora é o saldo devedor anterior menos a amortização, ou seja, R$1.000 menos R$1.000, saldo devedor zero. Então nós vimos que nesse sistema de amortização constante, a cada período de tempo é amortizado sempre o mesmo valor. Então, para descobrir o quanto é amortizado, é simples. Nós devemos pegar o valor original da dívida e dividir pelo número de prestações. Então, nós fizemos isso e depois, a cada amortização, a gente sempre acrescenta os juros do período e obtém o valor da prestação. Como a amortização é constante e os juros são decrescentes, as prestações serão também decrescentes. Para a gente continuar entendendo um pouco mais o sistema de amortização constante, vamos observar um conceito. O sistema de amortização constante é extremamente simples, uma vez que os valores das amortizações periódicas são todas iguais ou constantes. Trata-se de um sistema de amortização, quitação da dívida, muito utilizado pelas instituições financeiras. Como o próprio nome diz, uma parcela fixa da prestação vai abatendo constantemente o que você deve, fazendo com que o saldo devedor seja cada vez menor, e é sobre esse saldo que se aplicam os juros. Isso faz com que o valor pago e as próprias prestações sejam decrescentes ao longo do tempo, pois à medida que o tempo passa e a dívida vai sendo quitada e o valor a ser pago com juros sobre o saldo devedor diminui. Se a parte dos juros diminui e a amortização é constante, então o valor da parcela também vai diminuir. Sistema de amortização crescente. Nesse sistema de amortização, o valor das parcelas também vai ser decrescente. Mas vamos observar algumas coisas sobre esse sistema. O sistema de amortização crescente, ele também é chamado de sistema de amortização misto. Ele recebe esse nome porque o sistema de amortização crescente
ele é uma média dos outros dois sistemas de amortização que nós estudamos até agora, ou seja, o sistema de amortização francês e o sistema de amortização constante. Então, nós calculamos uma média desses dois sistemas e, a partir dessa média, nós vamos obter os valores para o sistema de amortização crescente. Então, claro, para a gente poder ilustrar melhor, vamos voltar ao exemplo da dívida de R$2.000 que vai ser quitada em duas prestações. Só que agora vamos quitar essa dívida através do sistema de amortização crescente. Então, nós começamos no instante zero com um saldo devedor de R$2.000. Agora, nesse sistema, o valor das prestações será a média da prestação que nós obtivemos nos outros sistemas. Então, já vamos analisar o instante de tempo 1. No instante de tempo 1, a prestação que será paga, novamente, será a média das prestações dos sistemas anteriores. Essa média, a gente soma os dois valores e divide por 2, e obtém que a primeira prestação é de R$ 1.176,19. A gente também consegue verificar os juros. Os juros de 10% sobre o saldo devedor de R$2.000 dá R$200. Sabendo os juros e a prestação, nós podemos calcular a amortização, que é simplesmente a prestação menos os juros, que dá um valor de R$ 976,19. A partir desses valores, tendo a amortização, a gente consegue calcular o saldo devedor, porque o saldo devedor era de R$2.000, ocorreu uma amortização de R$ 976,19, assim o saldo devedor passou a ser de R$ 1.023,81. Agora, novamente, a gente calcula a média da segunda prestação do sistema de amortização francês e do sistema de amortização constante, e a média desse valor é R$ 1.126,19. Então, esse é o valor da segunda prestação no sistema de amortização constante. Bom, calculamos também os juros. O saldo devedor era de R$ 1.023,81. Juros de 10% sobre isso, a gente passa a ter juros de R$ 102,38. Agora, a gente calcula a amortização, que é simplesmente o valor da prestação menos os juros, que dá R$ 1.023,81, e o valor da amortização é exatamente igual ao saldo devedor do período anterior. Portanto, o saldo devedor agora é zero. Então, o sistema de amortização crescente, nós só podemos calculá-lo depois de calcular os outros dois sistemas de amortização, ou seja, o sistema de amortização francês e o sistema de amortização constante. Depois de calcular esses dois sistemas de amortização, nós calculamos então, obtemos a média desses valores. Obtendo a média, a gente consegue o que é exatamente o sistema de amortização crescente. E nesse sistema, é importante observar que as prestações elas caem com o tempo. Porque o que acontece com os dois sistemas de amortização originais? No sistema de amortização francês, as parcelas são constantes. Já no outro sistema de amortização, o sistema de amortização constante, o que acontece é que só a amortização que é constante, não as prestações. As prestações são decrescentes. Se a gente está tirando a média de algo que é constante com algo que é decrescente, a gente vai obter alguma coisa que é decrescente, só que é decrescente um pouco mais suave, porque foi a média de algo decrescente com algo constante. Então, a taxa de variação do valor das prestações é menor, elas são um pouco mais próximas uma das outras. Existe uma variação, mas uma variação menor. Então, para algumas situações pode ser interessante esse sistema. E ele foi muito utilizado, por exemplo, no financiamento da casa própria aqui no Brasil. Sistema de amortização americano. Bom, esse sistema de amortização, ele recebe esse nome justamente porque ele é muito utilizado nos Estados Unidos. E como é que funciona esse sistema de amortização? Nele, a cada período de tempo, a pessoa que tem a dívida paga somente os juros.
e somente ao final de todo o período de tempo, de vários períodos de tempo, é que o saldo devedor é pago integralmente. Então, no caso de uma dívida de R$100 e todo mês incidem juros, todo mês você paga os juros, de forma que a sua dívida continue sempre R$100, até que chega um dia que você quita totalmente a sua dívida. Vamos observar como é que funciona isso. No instante de tempo 0, o saldo devedor é de R$2.000. Logo na sequência, o que a gente vai ver é que no instante de tempo 1 vão ocorrer juros de R$200, pois 10% de R$2.000. Não ocorre amortização. Então, o valor da prestação é simplesmente igual ao valor dos juros, ou seja, R$200. O saldo devedor, se a gente observar, ele vai permanecer o mesmo valor, pois a amortização foi zero. Essa é a característica do sistema de amortização americano, é que o saldo devedor permanece o mesmo. Agora, olhando o instante de tempo final, ou seja, o instante de tempo 2. Aqui vão haver juros de R$200, que é 10% de R$2.000, mas nesse instante de tempo ocorre uma amortização, que é de R$2.000, pois ao final da dívida, a dívida terá que ser amortizada. Agora, o valor da prestação é a soma da amortização com juros, ou seja, R$2.200, e o saldo devedor é o saldo devedor do período anterior menos a amortização, ou seja, zero. Então, o que nós vemos no sistema de amortização americano é que a cada período de tempo, somente os juros são pagos. Então, se essa dívida de R$2.000 fosse paga ao longo de 10 meses, então 9 meses seriam pagos somente os juros, então somente R$200. E aí, no último instante de tempo, sim, paga-se juros e mais o saldo devedor. Então, pagaria-se um total de R$2.200. Outros sistemas de amortização. Bom, então podem haver vários outros tipos de sistema de amortização que podem ser criados pelo credor e pelo tomador de recursos. Eles podem conjuntamente tomar uma decisão de qual seja a forma mais adequada para os dois. Voltando mais uma vez àquela dívida de R$2.000, que nunca é saldada, agora mais uma vez vamos tentar saldar essa dívida. Utilizando um sistema alternativo. E qual seria a proposta? A proposta vai ser quitar 30% da dívida, ou seja, fazer uma amortização de 30% da dívida na primeira parcela e o restante, ou seja, 70% da dívida, vai ser amortizado na segunda parcela. Vamos ver como é que isso fica. No instante de tempo 0, nós vemos que o saldo devedor é de R$2.000. Depois disso, nós vamos para o instante de tempo 1, onde nós calculamos os juros. Os juros são 10% de R$2.000, R$200, e a amortização é 30% do saldo devedor original. Ou seja, 30% de R$2.000, R$600. Pronto, agora nós temos os juros e a amortização. Podemos calcular então o valor da prestação. A prestação é a soma dos juros com a amortização, portanto, seu valor é de R$800. O saldo devedor era de R$2.000 no instante de tempo anterior. Como foi amortizado R$600, então o novo saldo devedor é de R$1.400. Na sequência, nós vamos calcular no instante de tempo 2 os juros. Os juros 10% de R$1.400, ou seja, R$140. A amortização é 70% do valor original do saldo devedor. 70% de R$2.000 é R$1.400. A prestação, que é a soma da amortização com juros, tem o valor de R$1.540. Para finalizar, nós vamos observar o saldo devedor. O saldo devedor no instante de tempo anterior era R$1.400. Como foram amortizados R$1.400,
o saldo devedor passa a ser 0. Então nós acabamos de ver que pode ser montado um outro sistema de amortização conforme as necessidades. Dessa forma a gente vê que pode ser criado um sistema de amortização que seja amortizado uma parte grande no começo e pequena no final, ou vice-versa. Sistemas de amortização com carência. Todos os sistemas de amortização que nós vimos até agora, existia uma carência, e essa carência era de 1 mês. Esse tipo de carência é bastante básico, é o que costuma ocorrer nos financiamentos em geral. Então, a gente faz uma dívida hoje e depois de um período de tempo começa a pagar essa dívida. Então, se o pagamento for mensal, a gente faz uma dívida hoje, a partir de daqui a um mês a gente começa o pagamento periódico dessa dívida. Então existe sempre a possibilidade de negociar o prazo de carência com o credor. É claro que somente as grandes empresas é que têm o poder de barganha para fazer isso. E muitas vezes as empresas necessitam, porque elas vão investir os recursos em algum projeto que pode levar algum tempo até dar o retorno. Então as empresas podem pedir uma carência para depois começar o pagamento dessa dívida. Voltando àquela dívida de R$2.000, vamos agora saldá-la com um sistema de amortização constante. Mas agora o período de carência não será de 1 mês, como antes, mas sim de 2 meses. Vamos ver. Então, no instante de tempo 0, o saldo devedor é de R$2.000. Como existe carência de 2 meses, no instante de tempo 1 não será paga nenhuma prestação. Portanto, ocorrem juros de R$200, que é 10% de R$2.000, e como não é pago nada, o saldo devedor é acrescido desses R$200. O saldo devedor passa a ser de R$2.200. A partir de então, nós vamos considerar o sistema de amortização constante. Como são 2 parcelas para o pagamento de R$2.200, a amortização que é constante, será de R$1.100 a cada parcela. Então, no instante de tempo 2, nós temos a amortização de R$1.100. Nós podemos calcular também os juros de R$220, né, que é 10% de R$2.200. Assim, o valor da prestação, que é juros mais amortização, fica R$1.320. O saldo devedor no instante 2 vai ser o saldo devedor no instante anterior, que era R$2.200, menos a amortização, que é de R$1.100. Portanto, o saldo devedor fica R$1.100. Podemos agora, no instante de tempo 3, calcular os juros, 10% de R$1.100, R$110. A amortização, como já havíamos calculado, e aqui é constante, é R$1.100. E o valor da prestação, que é juros mais amortização, passa a ser de R$1.210. O saldo devedor, agora no instante 3, é igual ao saldo devedor no instante anterior, R$1.100, menos a amortização, R$1.100, ou seja, 0. Então, quando existe um prazo maior de carência, maior do que um período de tempo, o que ocorre é que os juros vão se acumulando no saldo devedor. Então, o saldo devedor vai aumentando até que chega um ponto onde nós realizamos depois as mesmas operações que antes. Tá? É só considerar o sistema de amortização apropriado e resolver as contas da mesma forma que nós fizemos. Então, nesta aula, nós vimos sobre amortização, ou seja, como pagar uma dívida, como parcelar, as inúmeras formas que existem e como uma empresa pode se beneficiar disso para adequar o pagamento da dívida ao seu fluxo de caixa. Para o seu estudo mais aprofundado sobre amortização de dívidas, seguem 2 livros. O primeiro deles é Matemática Financeira, Aplicações, Análise de Investimentos, do Carlos Patrício Samanês. O capítulo é o capítulo 8, cujo título é Planos de Amortização de Empréstimos e Financiamentos.
Tem um outro livro também muito bom, que é Matemática Financeira e Suas Aplicações, do Alexandre Assaf Neto. Capítulo 12, Sistemas de Amortização de Empréstimos e Financiamentos. Esses dois livros, com esses capítulos, tratam exatamente daquilo que a gente cobriu aqui, repleto de exemplos e exercícios. Bons estudos!